Ontem. A minha vida passada quando eu passava no caminho. Quando eu chegava próximo. Já está chegando. Chegou. Aleluia. Na época da bruxaria. Quando eu pegava o micro. O primeiro espanhol não me conhecia. Moderador principal. O dia que ele conhecia a minha bruxaria. Eu tive combate. Disseram. Ele não pode subir mais no pódio. Quando eu pegava micro. Quem te deu o micro? Esse infeliz. Eu entrava na casa da mamãe. Entrou para matar a mamãe. Eu levei meus filhos na casa da mamãe. Disseram assim. Ele levou um grupo dos bruxos. Na noite vieram tirar meus filhos fora de casa. Foram lhe meter Jesus de 7 dias no estado de 20 de maio. Para saber a bruxaria. E eu também não escutava. Quando eu escutava você estava a falar. Eu vou vos cumprimentar. Continue votre rêve. Continua a vossa conversa. Não tem, continua a vossa conversa. Kembolo Jeff. Toda a gente. Quem é Kembolo? Você não conhece? Ele é um alto. Não brinca. Aquele pai. Ele tem uma bruxaria muito forte. Mas quando eu estou a passar, a vida ontem. Eu era muito escuro, alto. A casa mexia. A casa. Está ali ele. Quando eu chegava, está ali ele. O dedo fica assim. Eu não ligava. Mais attention. Cuidado. Mesmo estão me criticar. Eu encontrei o micro. O moderador não tinha chegado. Eu vou sair rapidamente. Jesus é Deus. O moderador está vindo aí de longe. Mas tira o micro daquele papai. Quem ele meteu aí? Eu vou sair. Ele vai pegar micro nos meus olhos. Em nome de Jesus. J'ai sanctifié le micro. J'ai détruit la sorcellerie. Les envoûtements. Eu olhava. Esse é hoje. Amanhã. É outra coisa. Eu não guardei minha cura de alma. O dia que eu tirei aquilo fora, os curadores fugiram. Os papatom fugiram. Papá João. Foram reunidos lá por trás. Esses gigantes assim. Não é um homem só. Nós devemos lhe meter no meio. Eu passei a libertação a última pessoa. De 14 dias. Le dernier jour, na 0 heure, o último dia, às 0 horas. Me rodearam todos os curadores. Aqueles papás aí. Porque eles são gigantes no cura dele, a bruxaria também estava comigo. Aleluia. Amém. Você agora vai dizer porque como estão a falar muito. Eu vou sair nesse ministério. Eu vou voltar na minha igreja. Se eu voltasse, não quero conhecer o mundo inteiro. Eu fechei os olhos. Eu fechei os ouvidos. Eu não vou perder meu tempo. Eu estou olhando. Jesus. Mas hoje, escuta-me hoje. Para você conhecer a bruxaria. Para sabermos as coisas da bruxaria. Todo sítio.
Nous envions Papa Jeff. Otindra biso Papa Jeff. Nous envions Papa Jeff. Oya yaki na soni lobi. É que vem com a vergonha ontem. Yesu asali. Jesus operou. Pote na tela que se mate. Porque não olhou para trás. De tumbe zalaki. Havia combates. Iye bana ki basia gebele. Em todas as sedes. Ba mama presidente nyosi ya ministério. Todos mamãe presidente do ministério. Ba ye baki Papa Jeff na ndege yake ndoki. Liposo. Dizia Papa Jeff na forma da bruxaria. Lelo. Mas hoje. Lelo. Hoje. Ba ye pi Papa Jeff. Sabe Papa Jeff? Ndege asali Na forma que Zamba asali Deus operou. Kati na kindoki na ye. Zamba kangoli ye. Deus lhe libertou. Aleluia. Amém. Microio. Esse micro. Microio banda com poto langa. Esse micro que me recebiam nas mãos. Só que na cima que micro vai com lá, fé. Daquela vez que eu pegava o micro, outro vinha e dizia fogo. Je sanctifie. Sangue, eu estou a santificar esse micro. E como só que na tia micro, Se eu pegava o micro agora, j'ai saisi l'onction. Eu pego J'ai saisi l'onction. Amém. Avant de message. Antes de eu começar a minha mensagem, vai dizer aquela mamãe que ficou em casa e aquele papai que ficou em casa. Papai Jeff diz, vem no ministério. Não lamenta. A glória será amanhã. A tua glória é amanhã. Amém. Amém. Batemos palmas agora. Amém. 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 Na pessoa pode falar não. Porque na mão de pessoa sou sela. Aleluia. Amém. Na pessoa pode na combo da Jesus Cristo. Eu te saúdo em nome de Jesus Messias. Na língua ombing. Eu te amo muito. Na sua encorager eu. Eu estou te dando coragem. Deus vai operar. Chaque jour os la canesca. Todos os dias que você costuma vir neste lugar. Não vai ficar da mesma maneira, não. Tous les jours. Vem todos os dias. Mas um dia verá a luz assim, de repente. Vai amanhecer na tua vida. Aleluia. Amém. A minha esposa e meus filhos. Porque ontem eu era solteiro. Na inteligência do costume. A inteligência dele terminou. Eles já não entendem. Que diziam para ser solteiro, para não se casar. Anda com uma bela esposa. Eles não entendem. Foram ver nas suas panelas. Não tem nada, está vazio. Onde me colocaram? Não estão a me ver. Perguntaram quem ele tirou aqui. Num dia à noite. Eles próprios se acusam. Se acusaram, é você. Outro disse, é você. Eu estou a dizer todos os dias. Vão terminar combatendo entre eles. Vão colocando nas prisões onde eu estava. Aleluia. Amém. A minha mulher vos ama muito. Ela vos enviou os aleluias. Porque nós temos cassete de cabinda. Nós gostamos muito de assistir às cassetes de cabinda. Porque vocês têm uma vontade muito terrível. Vocês não voltam por trás. Vocês estão unidos. De comer a palavra de Deus. Uma pessoa.
vai ficar satisfeito. Cada pessoa come. Ele fica satisfeito. Há um dia haverá um dia que uma pessoa vai se encher da palavra de Deus. As pessoas verão que essa pessoa tinha fome, agora está satisfeito. Aleluia. Amém. Deus vos abençoe. Não mudem. Vão vomitar essa palavra que vocês estão comendo aqui um dia em outras pessoas. Porque nós também comemos, se recheamos e agora estamos a lançar. Deus disse no Ezequiel: comes, porque eu vou te enviar. Quando Ezequiel comeu a palavra de Deus, quando ele ficou satisfeito da palavra, Deus começou a lhe enviar na vara dos ossos, na palavra que ele comeu. Quando ele começou a lançar, os ossos estavam a se mexer. Os ossos espalharam no corpo do homem. Cada osso começou a procurar seu lugar. E se juntaram. Os ossos tiveram carne somente nas palavras de Ezequiel. Teve músculos. Os ossos já teve sangue. Os ossos teve o sopro. Que os bruxos tiraram, disseram que terminou. Afinal, tem um outro sopro, outro fôlego no caminho da palavra. E os ossos ficaram de pé. Começaram a glorificar a Deus. Incrível, mas é verdade. Mesmo te mataram na bruxaria. Mesmo tiraram tudo que tinha na tua vida. A palavra que você está escutando aqui noite e dia. Tem todas as coisas que desapareceram na tua vida. É naquele momento que os ossos tinham movimento. Também há um momento que haverá barulho. Que os ossos das mãos que se espalhou. Outros deixaram na Itália. Na casa dos falsos deuses. Outros deixaram em Camarões. Aí no Ngondo. Outros deixaram em Congo Brazzaville. No Umba. Lá no Kisangani. Na iniciação do Bilima. Outros deixaram na Equateur. No Equador. No Equador. A palavra está a pegar. Quando meteram no caminho dos avós. Quando se juntaram. Quando a carne estava se juntando. Há tempo que os músculos estavam se juntando. Tudo que foi fora e vai se juntar. Há tempo que ele soprou o seu fogo. Há tempo de ficar de pé. E há tempo de testemunhar. Aleluia. Amém. 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 Eu dizia dentro de mim, este ano vai terminar. Eu não fui em Cabinda. Deus seja louvado. Porque depois de cada ano, desde 2002, cada ano eu tenho que vir aqui em Cabinda. Eu pensava que 2005 vai terminar sem eu chegar aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Música Nazali. Oh, longe que eu estou. Afinal eu estava perto. Em Brazzaville. Deus me levou em Camarões. Assim que eu estou aqui, eu estou vindo de Camarões. Ontem eu era congolês.
Hoje sou camerunês. Français amanhã eu não sei, serei francês ou americano. Ou bien roumain. Ou romano. Ou bien tout ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nayoki mokolo ya misato na butu vers jeudi. Eu quarta-feira, na noite de quarta-feira para quinta-feira, escutei à noite. Bom, Papa Jeff. Papa Jeff. Ozoya. Vem aqui. Jeudi na Tongo. Quinta-feira de manhã. Ozokenda Angola. Vai em Angola. Ozoleka Cabinda. Vai em Cabinda. Nalobi, mama. Eu disse, mãe. Zambe na yakumama. Que teu Deus seja louvado. Caporal. Como nós somos comandante Alobi. O comandante falou a vos ordens. Nas suas ordens. Mesmo no teu meio, nas suas ordens. Tongo ya jeudi. Amanheceu quinta-feira. Não havia roupa. Eu fui rapidamente buscar a roupa. 12 heures déjà. Já era 12 horas. Vol 15 heures. O voo é às 15 horas. Check-in na 14 heures. O check-in acaba às 14 horas. Nós estamos aí no fim do Camerão. Eu fiz rapidamente. Cheguei no aeroporto, viajei. Logo que eu desci, de manhã à tarde vim aqui. Escuta agora a maravilha que eu vi. Na Tongo, de manhã, il y a vendredi. Amanhã, fallait tout soit vol na. Sexta-feira de manhã deveríamos apanhar um voo. Avião está na 9. O voo era para as 9 horas. Meu irmão menor, Joel, levou as coisas aqui no aeroporto. Fez o check-in. Viemos às 9 horas. Não havia combustível. Ele voltou em casa. Voltou com os papéis, com passaporte e bilhete. Levou. Derrière lui, 1 heure après. Depois de uma hora depois dele. Nos chamaram para entrar dentro do voo. C'est alors que namoni que ticket exato. E eu dentro o bilhete de passagem não estava comigo e o passaporte. Na bengi déjà l'équipe bandala bandi okende na Kitambo. Eu lhe chamei, ele já estava no Kitambo. Siko mtu que me misu na aeroporto. O carro nos levou até no aeroporto. Chegamos no aeroporto, eu disse, eu não tenho bilhete de voo. As coisas já entraram dentro do voo. E eu tenho que viajar. Eu entrei. Se chegar aqui sem passaporte, nem bilhete de voo, todo aeroporto que eu descer, vão me aprender. E eu disse, para eu descer, ficar. Porque domingo não estarei em Cabinda. O Espírito Santo disse, sobe. Eu vou prender o voo, não vai sair agora. Como Satanás não quer que você chegue domingo em Cabinda, eu disse que você vai em Cabinda. Satanás levantou-se pelo caminho. Aleluia. Amém. Eu fiz uma oração. Se é pela tua vontade, ninguém vai me prender como bandido ou ladrão. Vão pensar que eu sou mercenário. Ou sou uma pessoa de Caíta. Aleluia. Amém. Alors, eu fiz minha oração. Pilote appelé-se turbo et moteur. O piloto começou a aquecer o motor do voo. Moteur é a gauche, para que tourne. O motor começou a aquecer. O miúdo disse, eu te conheço. Telemissa avião.
Manda parar esse avião. O avião não vai agora. Jusqu'à ce que ngana ina pesa mikanda na yo. Até que vou te entregar o teu bilhete. Ah, quer dizer, eu comecei a pensar de uma maneira de carne. Eu comecei a dizer: Papa, est-ce que mutu atelemisa avião? Pai, será que o homem pode mandar parar o voo, o avião? Para o avião lhe esperar? Ou o homem que espera o avião? Moteur rebelle déjà. O motor já estava aquecendo o motor. Ele riu-se. Disse: Papa Jeff, eu estou a falar para você, você está se justificando. Eu te conheço, não? Eu conheço teu Deus. Se tu orar, o avião não vai agora. Eu assustei, depois comecei a rir. Eu comecei a rir. Eu disse: Joel, je renonce à la manque de foi. Eu estou a renunciar na falta da fé. Eu disse: vou, avião. Tu não vais. Se eu na vontade do Satanás, para me prender no caminho, para que a vontade de Deus não esteja na vida de cada de nós aqui. No domingo, eu mando te parar. Se é a vontade de Deus, avião vai. Se é a vontade de Deus, onde eu vou descer, o caminho será aberto. Joël a sali demi-tour. Joël voltou avec toutes les embouteillages. Com todos os engarrafamentos no caminho. Moteur à gauche et boi coupé là. O motor do lado esquerdo negou de arrancar. Estava a tentar fazer um pouco parava de novo. Chamaram os técnicos. Não tocaram o voo. O técnico veio. Também estavam longe do aeroporto. Pilote na copilote. O piloto e copiloto. Tentaram. Demoraram durante 45 minutos. Daí o Joel chegou. Entregou o documento no copiloto. Vous comprenez que c'est un petit porteur. É uma avioneta. Quando ele recebeu o documento meu, me entregou, eu coloquei no bolso. Tous les deux moteurs épelés malama. Todos os motores acenderam. Eu quero te dizer na tarde de hoje, se Deus te dizer algo, ninguém pode resistir sobre aquilo. É um combate. Eu queria dizer: tira minhas bagagens, porque eu não quero ser desonrado. Eu irei no outro voo depois. Hoje não podemos estar aqui juntos. Uma coisa que Deus queria dar para uma pessoa aqui, não podia se cumprir. Como Deus fixou o encontro hoje, uma pessoa vai ter salvação no caminho de uma pessoa em vão como eu. Nesta palavra que ele deu, vai dar uma salvação a uma pessoa. Eu vou te dar uma peça de uma pessoa. Eu dei a vontade de espalhar os inimigos de uma pessoa. Vai rapidamente. Se você não chegar, se chegar tarde, uma pessoa vai ser matada no mundo das trevas. Vai rapidamente na tarde do domingo. Aquela pessoa não será matada. Satanás veio. Fez a sua inteligência. Mas a inteligência do Satanás eliminou na nossa vida. Na tarde de hoje, eu tenho uma bênção sua. Na tarde de hoje, eu tenho uma bênção sua. Escuta-me. Deus enviou Samuel na terra de Isaí.
epai Saulo azalaki. Onde estava o Saulo? Mutu moko akoki kozala mokonzi na ntango wana. Uma pessoa não podia ser rei naquele momento. Samuel alobi. O Samuel disse: mais soki nakei kuna, se eu for para lá, Saulo akobomanga. Saulo vai me matar. Parce que ayebi. Porque ele sabe. Que soki nakei kuna, se eu fosse para lá, c'est pour kopesa epakolami ya bokonzi. É para lhe ungir. Para kupambola, é para abençoar. Como ele alingi mutu azala mokonzi te. Ele como não quer que alguém seja ter os. Todo mutu moko azali pamboli te. Que alguém ter a bênção. Todo mutu moko azala kokangula mate. Que alguém seja liberto. Soka moninga. Ele basta me ver, basta me ver. Ele vai me matar. Samba lobi. Deus disse. Kende. Vai. Yo kokoma kaka. Quando vocês vai dizer a eles: nós estamos na adoração. Vemos dar sacrifício a Deus. Depois do sacrifício, alguém terá a unção. Uma pessoa. Mas quem é essa pessoa? A pessoa, um aldeão. Uma pessoa que tinha sofrimento. Que estava longe de toda a gente. E tiraram na sociedade. Lhe deram trabalho na família, no costume. Para fisicamente. Ele não pode ser chefe. Mesmo seu pai. Disse não é ele. Ele estava longe. Mas Deus no céu falou no Samuel: vai. Ele não pode salvar. Ele não pode melhorar. Vai no seu caminho. Eu te envio. Aleluia. Amém. Hoje toda a gente vieram. Vamos adorar a Deus. Après séance, depois desta séance, o caminho deste culto, depois daquilo, há coisas escondidas e encobertas que você não sabe. Os bruxos não sabem. Os mágicos não sabem. Os que não sabem do mundo da treva não sabem. Se colocar na prisão não sabem. Se colocar se correntaram não sabem. Eu vi uma coisa de uma pessoa. Depois dessa adoração, nós fizemos adoração. Falamos coisa de Deus. Afinal, uma pessoa que foi enviado na aldeia. Talvez tu estás aqui. Estou escutando a casa do teu pai. Estás aqui presente. Numa casa mágica. Estás aqui presente. Escuta por baixo das águas. Por baixo da kiti ya reine ya océan, liboso ya kiti ya reine ya mer rouge, liboso ya kiti ya reine ya mai ya mboka oyo basukolaka bato nyonso epai balukaka bachance ozali awa kaka nzoto pamba bayebi makambo ekokoma lelo te mpo na yo nde liloba ya lelo eye na esika oyo mpo na yo nde liloba ya lelo ekoluka yo na se ya mai ekoluka yo na kati na zamba ekoluka yo na bangomba ya bakoko ekoluka yo na bandako ya banganga ekoluka yo na basimitiere ya bakoko epai molimo na ye ezali au nom de est-ce que vous allez avoir você não vous comprenez lelo batu balobi hoje os pessoas estão dizendo festa. Mamãe Olangi disse: eu tenho amor dos cabindianos. Vai lá, fala para eles. Meu Deus abençoa-os. Ele vos ama muito. Vocês são poucos, mas são pessoas de muito fogo. Aleluia. Amém. Naissance ya Yesu. É, nascimento de Jesus. Ah, Yesu yangu wa ya nani wa? Quem é Jesus? Jesus de quem? Ngana tanga na rien. Nada. Limbisanga na yebisa. Perdoa-me que eu te diga. Rien. Nada. Mas na yebi. Mas eu sei.
Fete ya ordona. A festa. Alobanga na bato. Eu disse às pessoas. Tango musala tatana ya tinda ki lingeko kisama. Quando o pai dele lhe mandou que a vontade já estava para ser cumprido. Os discípulos perguntaram. E pai wapi biso toko salela yo Pâques. Onde nós vamos festejar a Páscoa. Fete o nzamba pesa. A festa que Deus deu. Ezela mesmo na tango bapimi na mboka ya Egito. Mesmo quando estiveram na terra do Egito. Alubi bobosa na te. Não esqueçam. No dia que vocês ficaram libertos. Na mboka ya Egito. Na terra do Egito. Na mikano ya Satã. Nas vontades do Satanás. Na mikano ya batu ya mitema mabe. Nas pessoas do mau coração. Bobosa na yangote. Não esqueçam este dia. Banda bino. A partir de vocês, na bana na bino. Nos vossos filhos, na bana ya bana bino. Nos vossos filhos também. Fete wana. No filho dos vossos filhos. Essa festa é perpétua. É Páscoa. La fête de la libération. Festa da libertação. Não esqueçam. Mas liberação é agora. Mas esta liberação. Fete wana. Esta festa. O dia que mataram o cordeiro. Liberação agora. Esta libertação. Vê-se cumprir. No nascimento de Jesus Messias. Para mim. O nascimento de Jesus. É Natal para mim. Não é dia 25 que está fixado todos os anos, não. O meu Natal é todos os dias. Porque no dia que Jesus vai ser nascido no teu coração, é o verdadeiro Natal seu. Véritable Noël. Verdadeiro Natal. Jesus nasceu no teu coração. Será que Jesus? Ele tem que ser nascido. Dentro de cada um de nós aqui. Mas hoje, muitos foram festejar Natal. Natal de fora. Jesus de fora. Não Jesus do coração. Ele é o verdadeiro feiticeiro. Ele ainda está a matar pessoas. Ainda está a matar pessoas para não ir longe. É ele que está dançando. Natal. Não festeja Natal com a bebida, não. Com primos, não. Aleluia. Amém. Jamais. Jamais. Hoje eu não vim com as coisas de Natal, não. Eu vou te dizer a verdade. Que a pessoa que glorificaram hoje não é Jesus que morreu e ressuscitou, não. Não. É aquele pequeno Jesus do mundo das trevas. Eu não estou te mentindo. Meu Jesus. O teu Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele já não está. Já não me levam mais no berço, não. Nas mãos, não. Onde ele está sentado? Mesmo agora. Está dentro de você. Que está lhe levar. É o teu coração. Se ele entrar dentro de você, haverá alegria. Os hábitos vão mudar. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. O andar vai mudar. O andamento vai mudar. Antes de vir aqui, comer as coisas de quem é? Comida de quem é? Talvez fizeste um ano inteiro. Fizeste orações. Muitos anularam a oração do ano inteiro no dia de hoje. Diabo está te temer. Mas hoje ele tomou a ocasião de matar, de estragar o fogo que estava dentro de você.
Mesmo ele estragou o fogo. Favorable na yo. Deus está favorável a você. Ele sabe que tu és filho. Ainda tem espírito de falta de discernimento. Aleluia. Amém. Pulso assado. Na bashimbriki. Qual é chimbrique? Balambia na mwamba. Cozinhando com mamba de dendê. Fufu eleki malamu. Fuji passou muito bem, cuiou bem. Olia aqui na banana. Comece com quem? Aleluia. Amém. Amém. Tá vendo? Para réussir lelo. Eles tiveram êxito hoje. Bayibi makambo ebele. Roubaram muitas coisas no filho de Deus. Bayiba. Mas eles podem roubar. Roubaram coisas que Deus operou dentro da tua vida. Eles não roubaram o teu Jesus. 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 Devemos ser ensinados. Mas hoje não. Hoje só vi entregar uma coisa. Eu queria falar para uma pessoa aqui. Deus falou para você algo. Para impedir isto. Eles estão a passar tempo em vão. Aquilo que Deus falou vai se cumprir na tua vida. Podem vir sentar na tua casa. Mesmo ele faz na tua cama ou te dá uma comida. Ou costumam vir aí na noite na tua casa. Mesmo te dá filhos noturnos. Eu estou dizendo uma pessoa aqui. Deus deu uma bocada. Essa obra vai impedir a coisa de Deus. Aleluia. Ele fala para nós. Ainda nós estamos nas trevas. Ainda estamos dentro da casa. Ainda estamos dentro das águas. Ainda estamos dentro. Ainda estamos a servir Satanás. Ainda estamos nas imagens de Deus. Deus fala para nós. Aleluia. Amém. Quelqu'un peut dire encore Amen. Amen. Parce que Pelé. Porque muitos. Deus falou para eles. O combate se levanta mais. É porque a pessoa fica desencorajada. Eu queria te dizer. Permaneça dentro dos teus combates. Dentro desses combates. Verás a glória de Deus.